Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Bom, vamos dar início ao estudo do informativo de número 1026 do STF, começando por um julgado de direito constitucional, no qual a Suprema Corte analisou a possibilidade de fixação de um limite remuneratório único em âmbito municipal. Então, nós sabemos que a nossa Constituição Federal, seu artigo 37, inciso 11º, traz o chamado teto remuneratório, ou seja, seria aquele limite máximo de remuneração que os agentes públicos poderiam receber. E aí, então, a nossa Constituição estabelece diversos parâmetros no sentido de no sentido de qual deverá ser exatamente esse limite em âmbito federal, estadual, municipal e assim por diante. E aqui nós vamos nos ater aos parâmetros que são pertinentes ao caso analisado pelo STF. E o primeiro deles diz respeito ao teto remuneratório em âmbito municipal. Então, nos municípios, os agentes públicos eles não poderão receber subsídios superiores ao subsídio dos prefeitos. Esse é o teto remuneratório em âmbito municipal. Já no âmbito estadual, a nossa Constituição prevê como regra geral o limite do subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça no âmbito do Poder Judiciário, sendo que limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Só que, embora essa seja a regra geral, também a nossa Constituição traz em seu parágrafo 12º a possibilidade de que os estados, mediante emenda às suas constituições estaduais, fixem um só limite, ou seja, um limite único, adotando como parâmetro o subsídio mensal dos desembargadores daquele Tribunal de Justiça, respeitando aquele mesmo limite de 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Então, seriam excepcionadas a esse limite o subsídio dos deputados estaduais, distritais e também os vereadores. Então, vejam que em âmbito estadual, a Constituição traz expressamente a possibilidade de adoção de um regime remuneratório único, salvo essas exceções previstas pela própria Carta Magna. E aí, com base, então, nesse dispositivo, nós tivemos a Constituição Estadual do Pernambuco, cuja norma foi, inclusive, impugnada, que foi o objeto dessa ADI que nós iremos analisar, que trouxe como limite de remuneração lá no estado do Pernambuco e também dos municípios do Pernambuco o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Vejam, então, que a Constituição Estadual do Pernambuco, ela trouxe um limite de teto remuneratório único, não só aos estados, mas também aos municípios daquele estado. Mas, como nós vimos na norma constitucional, não há essa menção expressa à possibilidade de fixação de um limite remuneratório único para também os municípios. Ao contrário, a nossa Constituição ela prevê como limite remuneratório em âmbito municipal o subsídio dos prefeitos. E a Constituição do Pernambuco, ressalto, trouxe a fixação com base no subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, então, é justamente esse o questionamento. Será que seria possível essa fixação de limite remuneratório único em âmbito municipal, adotando como base o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça? E o STF entendeu que não. O teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, salvo vereadores, é o subsídio do prefeito municipal. Então, essa é a regra geral. E aí, em sua fundamentação, a Suprema Corte trouxe aqueles dispositivos que a gente analisou no início do nosso estudo. O primeiro deles é justamente o artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição Federal, que traz, então, como teto único para os servidores municipais o subsídio dos prefeitos, não havendo motivos para se cogitar da utilização daquele parágrafo 12º que nós vimos do artigo 37 da Constituição Federal para a fixação de teto único diverso. Por quê? Essa previsão ela é direcionada apenas para os servidores estaduais, ou seja, é nessa esfera federativa que existem as alternativas de fixação de teto
por poder ou de forma única. Essa disposição, ela não se aplica em âmbito municipal. E aí, com base nisso, então, o plenário do STF julgou procedente o pedido formulado nessa ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade daquela expressão "e municípios" constante do artigo 97, parágrafo 6º da Constituição do Estado de Pernambuco. Tá certo? E assim, então, pessoal, nós finalizamos esse primeiro julgado. Nos vemos no próximo.